Olá, meu nome é Rodrigo, sou professor do curso de Farmácia do Campus da Saúde da Universidade Federal de Sergipe. A seguir, abordarei alguns aspectos gerais sobre o POGIO, uma das metodologias ativas de ensino que empregamos nas disciplinas de Química para a Farmácia. O POGIO nada mais é do que um processo de aprendizado orientado, guiado por questões. É uma metodologia ativa de ensino, uma vez que ela se baseia no ciclo de aprendizagem original de Karplus. Historicamente, o POGIO surgiu em 1994, em pesquisadores da Faculdade de Química da Universidade de Franklin Marshall, nos Estados Unidos. É uma metodologia de ensino onde o conhecimento ele é construído pelo próprio aluno, através de atividades guias. Os conceitos não são transmitidos do professor ao aluno, mas construídos de forma colaborativa. Então, nessa metodologia, o professor não dá aula. Ele leva para a sala um material estruturado, filosoficamente construído, para que os alunos, durante a resolução desse material, possam ir construindo conhecimento de forma colaborativa, trabalho em grupo. Cada atividade é estruturada sobre um conteúdo central e a abordagem, então, é feita no nível crescente de complexidade. E como é que funciona a dinâmica? A dinâmica é basicamente o seguinte: o tutor divide os alunos de uma determinada turma em grupos, tá bom? A gente não recomenda mais do que 5 grupos e entre 3 e 4 alunos por grupo. Então, cada grupo composto de 3 ou 4 alunos, terá um coordenador, um secretário e um apresentador. Esses papéis são desenvolvidos pelos próprios estudantes e eles que têm que resolver quem vai fazer o quê. O fato é que o coordenador ele é responsável pela fluência das discussões, o controle do tempo, que no caso do POGIO é extremamente importante, integração dos componentes para que ninguém seja deixado para trás, todo mundo possa participar da discussão, e é o coordenador que tira dúvidas, caso elas existam, com o tutor. O outro membro seria um secretário. O secretário é que é o responsável por compilar as informações que surgiram durante as discussões e elaborar as respostas para as questões. E o apresentador é aquele membro do grupo que, caso o tutor o requeira, ele vai apresentar para todos os outros grupos as respostas, ou uma das possíveis respostas que o grupo chegou. Então aqui eu mostrei, aqui no slide tem mostrando como é que a gente divide, então de preferência as mesas redondas, com os estudantes disponibilizados de um de frente para o outro, dessa forma daqui, e o tutor durante a aula, que no caso é o professor, ele vai percorrendo os grupos para conseguir visualizar em que pé andam as discussões. Uma fonte de informações muito útil para professores que pretendem implementar essa estratégia pedagógica nas suas disciplinas é o site do próprio projeto, que é o pogio.org. Nesse site, está disponibilizado inúmeros materiais, inclusive guias mostrando passo a passo como implementar o POGIO durante as suas aulas. Então, aqueles docentes que se sentirem interessados em aplicar o POGIO podem ficar confortáveis em explorar esse site, porque ele é riquíssimo em material. Aqui especificamente eu vou mostrar a vocês um dos materiais, como é que funciona o material do POGIO. Então a gente vai aqui em Curriculum Material e podemos perceber aqui que já tem disponível na literatura materiais em várias áreas do conhecimento, anatomia e fisiologia, bioquímica, biologia, etc. Vamos focar aqui em química. Então, abrindo a página de química, vemos aqui que já está disponível material de química relativamente vasto. Então, tem a parte de introdução à química, já tem livros que abordam química orgânica, química analítica, enfim, várias áreas da química. Vamos entrar em um desses livros daqui. Esses livros estão disponíveis para serem comprados, tá bom? E eles também disponibilizam atividades como exemplo aqui. Então vamos entrar nessa atividade daqui para vocês poderem visualizar como que é uma ferramenta POGIO. Então o material POGIO, ele tem um tema central, nesse caso daqui, alcanos e alcenos, e é composto por vários modelos. Cada um desses modelos,
ele aborda um determinado tema. É como se a atividade fosse um capítulo e cada modelo fosse um tópico do capítulo. Tudo bem? Esse modelo ele é composto por informações que vão ser exploradas pelos alunos. Essas informações podem ser figuras, que é como está aqui, podem ser gráficos, tabelas, textos curtos, esquemas, enfim, qualquer conjunto de informações que os estudantes possam explorar para resolver as questões de análise crítica. Essas questões de análise críticas, existem basicamente três tipos dessas questões. As primeiras questões costumam ser as questões exploratórias, que são aquelas questões muito fáceis, aquelas questões que simplesmente, batendo o olho no modelo, os estudantes devem ser capazes de elaborar uma resposta. Costumam ser umas 2 ou 3 questões desse tipo. Mas umas 2 ou 3 questões que são questões um pouco mais complexas. São aquelas questões que o estudante precisa observar o modelo, tá? Pensar, encontrar alguns padrões nesse modelo para poder chegar à resposta. E, né, as 2 últimas questões de cada modelo devem ser questões de aplicação. São aquelas questões que não são apenas conceituais, não são questões apenas que o estudante precisa observar o modelo, retirar algumas informações e responder. Essas questões aplicadas, elas devem ser questões mais contextualizadas, questões onde o estudante tenha que extrapolar as informações que estão no modelo para resolvê-las. Esse fluxo ele pode ser dentro de cada modelo ou podem ter modelos conversando entre si. Então, nessa atividade aqui específica, né, o primeiro modelo aqui está mostrando a parte das conformações, de energia de conformação, e aí temos aqui modelo de energia potencial, enfim. Esse modelo está disponível na internet para que vocês possam avaliar a logística dele. Então, o raciocínio pedagógico teórico que sustenta a estruturação dessas atividades, né, é o ciclo de aprendizagem de Karplus. Então, as atividades POGIL, elas devem ser estruturadas para que esse ciclo seja completado. Ou individualmente em cada modelo, ou ao final de todo o conjunto. E esse ciclo de aprendizagem de Karplus, ele se resume basicamente a 3 fases, que é a fase exploratória, a elaboração dos conceitos e a aplicação dos conceitos. Então, na fase exploratória, os estudantes devem ter a oportunidade de analisar o modelo, né, e extrair algumas informações desse modelo. É importante que esses modelos tenham algumas questões direcionadoras. Não quer dizer que necessariamente são perguntas dentro do modelo, mas são questões, são coisas dentro do modelo, elementos dentro do modelo que guiem o pensamento do aluno, que estimulem o aluno ou os alunos a explorarem esse modelo. E aí os alunos podem começar a tentar responder as perguntas de análise crítica. A segunda fase, então, é a de elaboração dos conceitos, uma coisa que é extremamente importante na química. Então, nessa etapa, é onde os estudantes podem avaliar de maneira mais aprofundada cada um dos modelos, encontrando padrões e retirando relações desses modelos. E aí, volta mais uma vez às questões de análise crítica para serem resolvidas. A terceira e última etapa são as aplicações dos conceitos. E aqui, neste ponto, é onde os alunos têm a oportunidade de resolver as questões mais complexas, aquela que eu chamei de questões aplicadas. E aí é nessa fase onde costumam acontecer maior discussão entre os grupos. Veja que eu não disse dentro do grupo, porque dentro do grupo a fase exploratória e elaboração dos conceitos já deve ser estimulada a discussão. Os alunos não devem responder de maneira isolada. Mas quando as questões começam a ficar muito complexas, é importante que o tutor estimule a discussão entre os grupos, porque grupos diferentes podem ter chegado a respostas diferentes para as questões. E aí é nesse momento que o tutor pode chamar o apresentador de cada grupo para fazer explanações sobre aquela questão específica ou sobre algum conjunto de questões. Tudo bem? É nessa parte que o instrutor ele é mais importante. E também é nessa parte onde fica claro os aspectos que devem ser aprofundados no estudo em casa. Por quê? Porque o POGIL não é construído para ser um capítulo do livro a ser estudado. As atividades POGIL, elas são desenvolvidas para introduzir o assunto aos estudantes, como se as atividades POGIL fizessem às vezes da aula.
né? É muito raro conseguirmos dar uma aula que a gente exaure o assunto. Geralmente as aulas elas são introdutórias, né? Onde o professor levanta os pontos mais importantes e os alunos precisam aprofundar esses estudos em casa. Funciona com a mesma filosofia do Pogio. E quais são as pretensões do Pogio, né? A primeira delas é o desenvolvimento de habilidades, pode ser teóricas e práticas. Eu mostrei ali especificamente, quando eu abri o exemplo do Pogio no site, do pogio.org, a gente viu especificamente uma atividade teórica, mas a literatura também tem atividades práticas. Então, podemos substituir aqueles roteiros do tipo cookbook em laboratórios por atividades Pogio, onde, ao invés de eles terem que responder questões teóricas, eles têm que executar etapas de experimento. Então, a literatura também tem dados sobre isso. Eu já apliquei particularmente e é muito legal. O Pogio também tem a pretensão de estimular o pensamento crítico dos estudantes, né? Isso, na verdade, não é uma pretensão só do Pogio, é de qualquer metodologia ativa, porque como o centro das atenções sai do professor e passa a ser dos alunos, os alunos são os atores principais do processo, então eles precisam pensar criticamente. O material do Pogio precisa ter questões que estimulem os estudantes a pensarem criticamente. Outro aspecto importante que o Pogio tenta abordar é a capacidade de resolver problemas. Porque ao invés de o estudante treinar a resolver problemas somente quando ele está estudando em casa, fazendo este exercício, ele já faz isso em sala de aula. E outra habilidade importante que o Pogio tenta estimular é o trabalho em grupo, né? Aspectos de liderança, de comunicação, uma vez que isso é uma aprendizagem colaborativa. A efetividade do Pogio já está muito bem documentada na literatura. Aqui estão algumas referências que abordam a efetividade do Pogio que vocês podem consultar, mas dessas a gente pode tirar algumas conclusões gerais. Uma delas é que as desistências e reprovações são menores para o Pogio se comparado com a aula expositiva tradicional. Esse é um ponto importante. O rendimento acadêmico é maior para as turmas que empregam Pogio. Então, mesmo em turmas muito boas, com baixos índices de reprovação, o desempenho pode ser melhorado com o emprego do Pogio. E os estudantes preferem a dinâmica do Pogio. Então, talvez esse seja uma das razões que justifiquem os dois outros primeiros. Os estudantes acham melhor as atividades em Pogio, elas são menos tediosas para eles. Então, se a gente for analisar alguns gráficos que eu tirei daquelas referências de alguns sites, aqui é um exemplo de desenvolvimento dos alunos em testes, né? Então, veja que a média dos alunos foi maior no grupo Pogio do que no grupo controle. Nesse caso aqui, especificamente, a comparação com a aula tradicional. Esses gráficos de pizza daqui, eu acho eles bem interessantes porque eles mostram a receptividade dos estudantes com essa metodologia. Esses gráficos foram construídos a partir da seguinte afirmativa: eu recomendaria a metodologia de ensino empregada neste curso para alunos que cursarão o próximo ano. Observem que na aula tradicional, 26%, aproximadamente um quarto dos estudantes, concordam plenamente. Entretanto, quando se trata de Pogio, essa concordância mais que dobra, ela vai para 57%. Isso já é um dado muito bom. Mas outro dado melhor ainda é que aqueles que discordam completamente que a aula é boa, isso cai drasticamente para o Pogio, para 3%. Então, esse gráfico mostra que os alunos aceitam muito bem as atividades Pogio. Mas, como qualquer estratégia, existem limitações. A primeira delas é o número de estudantes por grupo. Por quê? Porque a literatura mostra, e a nossa experiência também, que mais de 4 alunos por grupo é ruim. E o número de estudantes por tutor, que não deve ser superior a 20. Isso quer dizer que um tutor ele consegue tutoriar ali por volta de 5 grupos. Mais do que isso, o tutor perde o controle do que está acontecendo, das discussões que estão ocorrendo, das limitações, né, dos impasses que estão ocorrendo durante as discussões, das limitações dos estudantes. Agora, eu diria que não são limitações específicas do Pogio. Na verdade, qualquer metodologia ativa precisa de turmas reduzidas. Então, um dos mais famosos, que é o PBL, que é o Problem Based Learning, as turmas não devem passar de 12 alunos. A literatura mostra que bom mesmo é com 10. Então,
Se a gente for ver dentro do âmbito das metodologias ativas, o POGIO ainda é aquela que sustenta uma quantidade de alunos até razoavelmente grande, mas mais do que 20 por tutor começa a ficar bastante complicado e comprometer o desenvolvimento de toda a turma. Outra coisa que deve ser considerada é a heterogeneidade dos estudantes. Por quê? Porque como esses trabalhos são em grupos, não é raro a gente ter estudantes que eles monopolizam a discussão dentro de um grupo por ter uma facilidade maior por química e aqueles estudantes que têm uma certa dificuldade, seja de comunicação ou de conhecimento teórico mesmo sobre o assunto, ficarem para trás. Tá bom? Então, o tutor, ele precisa estar muito antenado na dinâmica de cada grupo, como ele deve fazer essas divisões dos grupos. Não existe uma receita de bolo, né? Turmas diferentes funcionam de forma muito diferente, a experiência docente mostra isso. Então, isso vai depender muito da sensibilidade do tutor. E o outro ponto importante é que um grupo, ele não precisa se manter ao longo de todo o curso. Cada a sessão tutorial, cada aula, os grupos podem ir mudando, sem problema nenhum. E a outra limitação que eu acho considerável é a confecção do material. Eu já mostrei que existem exemplos na literatura de materiais, né, que estão disponíveis, inclusive comercialmente, só que toda essa literatura ainda está em inglês e ela é muito voltada para a parte da química, né, em si. Eu especificamente sou professor de um curso de farmácia, a gente dá química para farmácia. Então, no nosso dia a dia, nós, no início, pegamos aquele material que eu mostrei, alguns exemplos daqueles materiais, e fizemos traduções e modificações para aplicar mais as ciências farmacêuticas. Mas atualmente, eu e os outros dois professores que compõem a equipe que ministra as aulas de química para a farmácia, estamos construindo os nossos próprios materiais. Isso não é difícil de fazer. À medida que vai passando o tempo, você vai entendendo como o material é estruturado, você vai tendo suas próprias ideias e vai desenvolvendo. E vai validando esses materiais, vai aplicando, vai vendo se ele funciona e fazendo modificações. O material nunca está finalizado, ele vai sendo modificado a cada ano. Aqui eu apresento uma bibliografia muito básica recomendada, mas acho que para quem está começando, bom mesmo é navegar no site do Pogio, porque ele traz informações preciosas, guias, é um site que é atualizado com uma certa frequência, então é um excelente ponto de partida para aqueles professores que gostariam de implementar o Pogio. Então eu me despeço por aqui da apresentação. Aqui está o meu e-mail, então aqueles que quiserem entrar em contato, fiquem à vontade para a gente poder trocar uma ideia sobre essa metodologia de maneira mais particular. E para aqueles professores que se interessaram pelo assunto, considerem aplicar o Pogio, porque nós temos obtido resultados bem interessantes. Um grande abraço.